Olá, boa tarde. Estamos começando mais um De Bem com você. E hoje a gente vai conversar sobre transtornos de personalidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 700 milhões de pessoas no mundo sofrem com algum tipo de distúrbio mental. E o transtorno de personalidade está entre os mais observados. Alguns transtornos são bem conhecidos, enquanto outros já são pouco falados. E no programa de hoje nós vamos saber alguns tipos de transtornos de personalidade e como eles podem afetar a saúde do paciente e de quem convive com ele. Os transtornos de personalidade podem afetar a saúde mental e física do indivíduo. Grandes consequências são geradas na vida da pessoa e também nas suas relações interpessoais. Então, para falar sobre esse assunto, eu converso com a médica Flávia Vitorino. Olá, doutora, seja muito bem-vinda, boa tarde, obrigada aqui por participar do nosso programa. Olá, Ana, boa tarde. Quero agradecer primeiramente, o convite e fiquei muito feliz com ele de, poder falar sobre esse tema que é tão importante, tão relevante. Pois é, eu quero falar muito sobre saúde mental, sobre a importância da saúde mental, mas hoje, como nosso tema aqui é transtorno de personalidade, eu vou começar pedindo a sua definição, de o que é ou o que são os transtornos de personalidade. Então, os transtornos de personalidade aparecem quando os traços de personalidade, do indivíduo, eles são desadaptativos. Então, isso acaba trazendo intenso sofrimento para a pessoa, prejuízo na funcionalidade dela. Dessa forma, os transtornos de personalidade, eles são um padrão persistente de uma experiência interna e de comportamentos que vão se manifestar tanto na cognição, na afetividade, no controle de impulsos, nas relações interpessoais. Então, de um modo geral, seria isso. Quando a gente fala em afetividade, o conceito de afetividade na psiquiatria é diferente do conceito comum, né? O que a gente fala em relação à afetividade? Afetividade seria no sentido da demonstração dos afetos, em relação a estímulos que o meio, que outra pessoa causa naquela, estímulos que a própria pessoa traz, a repercussão desses elementos na própria pessoa. E você falou aí de aspectos cognitivos. Quais seriam esses aspectos? Então, quando a gente fala em cognição, a gente está falando de memória, de atenção, de concentração, de funções executivas, Então, aquela capacidade de planejar e de executar tarefas. E quais são aqueles primeiros sinais de que algo está errado com uma pessoa nesse sentido, No sentido aí de um possível transtorno de personalidade? Então, isso, na verdade, vai depender do transtorno, Mas, de forma geral, a gente começa a notar algumas alterações no funcionamento daquele indivíduo. Então, seja na forma de se expressar, no comportamento dele, na forma que as suas atitudes atingem a outra pessoa. Então, são diferentes sinais. Uhum. Isso é uma coisa hereditária ou isso pode ser adquirido com o tempo, de acordo com fatores ambientais relativos à vida daquela pessoa? A genética tem um papel importante no desenvolvimento desses transtornos de personalidade, assim como fatores ambientais, fatores estressores, que a gente fala. Então, por exemplo, no transtorno de personalidade borderline, a gente sabe que fatores estressores como
abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico na infância, negligência dos pais, violência doméstica, são fatores que comumente acontecem e que vão contribuir para o desenvolvimento do transtorno. Da parte genética, tem estudo que fala que, por exemplo, de 65% a 75% dos pacientes têm a herdabilidade aí do transtorno constatada. Agora, existem outros fatores também, hormonais, né, de neurotransmissores, como é isso? Isso. O que acontece? Então, os transtornos de personalidade, eles têm o componente genético, tem o componente do ambiente, né, de fatores do ambiente, e tem fatores do próprio indivíduo. E sabe-se que, assim como em outros transtornos, a influência de uma neurocircuitaria alterada, de neurotransmissores, eles influenciam o surgimento desses transtornos. Quando há alguma distorção, né, alguma alteração relevante desses componentes, né, cerebrais, da neurobiologia mesmo, da neuroquímica. Então, dessa forma, acaba influenciando o surgimento dos transtornos também. As pesquisas, né? Existem muitas pesquisas nesse sentido, né? No sentido de conhecer mais aprofundadamente os transtornos, é uma coisa que ainda está muito inicial? Ainda são pesquisas iniciais, porque tem uma dificuldade de estabelecer metodologias adequadas, né, de ter amostras com número suficiente, né, de pessoas para fazerem a pesquisa, para serem submetidas à pesquisa. Então, ainda são pesquisas que estão engatinhando, né? E a parte genética, a questão genética, ela é uma das que mais é estudada. Então, nessa parte da neurobiologia, né, dos neurotransmissores, de genes, do que pode estar relacionado ao desenvolvimento ou não de transtornos de personalidade. E quais são os principais transtornos de personalidade? Então, são inúmeros transtornos, né, que dentro da psiquiatria, mas alguns transtornos comuns são, por exemplo, o transtorno borderline, o transtorno de personalidade paranoide, obsessivo-compulsivo, transtorno narcisista, e tem inúmeros outros. E como o principal é o borderline, né? Que a senhora falou. Quais são as características dele? Na verdade, considerando a minha prática clínica em consultório, na assistência, né, ou seja, acompanhando pacientes internados, em plantões, eu me deparo com muita frequência com pacientes que têm o transtorno de personalidade borderline. Em relação a características importantes desse transtorno, o paciente ele vai ter uma dificuldade de lidar com problemas, de lidar com frustrações, com erros de outras pessoas. Então, quando alguma coisa não sai conforme o esperado, conforme o desejado, o paciente tende a ter uma hiperreatividade, né? Não aceita aquela questão da forma que aconteceu, né? Então, a instabilidade afetiva também é muito grande. Então, as relações interpessoais ficam comprometidas muitas vezes, porque o paciente borderline ele tem uma dificuldade de entender o que é o espaço do outro, né? Então, ele tem um medo do abandono, um medo de ser rejeitado. Então, ele sempre está naquela busca incessante, né, de agradar o outro, de estar com o outro. Então,
tem instabilidade afetiva, né, a dificuldade nas relações interpessoais, tem uma dificuldade também grande no controle dos impulsos. Então, esse paciente tende a ser mais disfórico, né, ou seja, com elevada irritabilidade, com isso, isso afeta, né, as relações interpessoais, também tende a ter comportamentos impulsivos e muito relacionados, por exemplo, a comportamentos de risco. Então, aquele paciente que muitas vezes vai fazer uso de substâncias, vai fazer gastos excessivos, vai ter um comportamento sexual de risco. Então, isso está muito atrelado. De forma geral, o transtorno de personalidade borderline passa por essas características. Certo. Então, a gente vai continuar falando dele e dos outros transtornos daqui a pouquinho. Tá, joia. A gente vai para o intervalo, mas é rapidinho, nós voltamos já já. Hoje o nosso tema é transtorno de personalidade. Estamos de volta com o De Bem com Você e antes de seguir com o programa, eu quero te falar sobre este código que fica na tela ao longo do nosso programa. Se você for com seu celular até ele, vai ser direcionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. E lá você conhece todas as outras campanhas que ajudam as obras da nossa arquidiocese. Se puder, ajude. Hoje o De Bem com Você está falando sobre transtorno de personalidade. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a doutora Flávia Vitorino, psiquiatra. Doutora Flávia, então conta para mim, a gente estava falando sobre no bloco anterior, né, sobre as características do transtorno borderline. Mas tanto ele quanto os outros transtornos de personalidade fazem com que as pessoas sejam aquelas pessoas difíceis de se conviver? Então, essa é uma pergunta importante. Porque o que acontece? Quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente fala também de um prejuízo importante na funcionalidade do paciente. Então, de forma global, tanto nas relações interpessoais, quanto no próprio funcionamento ali na vida, né, do paciente. Trabalho, os no amigos. trabalho, os amigos, tudo, nas relações familiares, na convivência no trabalho, na realização de tarefas. Então, de uma forma geral, né, considerando diferentes transtornos de personalidade, podemos sim afirmar que tem esse prejuízo nesses campos, né, da vida do paciente. Mas são aquelas pessoas que, hoje em dia está todo mundo muito cansado, especialmente depois da pandemia, né? Sim. Isso abateu todo mundo. Mas são aquelas pessoas que conseguem levantar de manhã, ir para o trabalho, ou tem aquela dificuldade, né, de sair, de falar, eu vou ter que ver a cara das pessoas, eu vou ter que sair de casa, vou ter que ver gente. Como que é isso para essas pessoas? Sim. Claro que né, isso vai depender do transtorno de personalidade que a gente vai estar falando. Vai depender se aquele paciente está num momento de crise ou não, mas de forma geral, há sim uma dificuldade de convivência com esses pacientes, porque são em várias áreas, né, em vários âmbitos da vida dele, tem um prejuízo na adaptação, tem uma desadaptação, né? Então, o funcionamento global dele é prejudicado. Então, dessa forma, creio que ocorra desse jeito mesmo. Doutora, e uma coisa, pesquisando para fazer esse programa, eu li a respeito dos parceiros, né, dos maridos, das esposas, que é uma convivência muito difícil. É possível ter um relacionamento, um casamento, um namoro, um noivado com pessoas com estes perfis, ou esse relacionamento também é muito comprometido? Porque, por exemplo, o borderline não quer ficar sozinho, mas, por outro lado, é uma pessoa de difícil convivência, né? Como que é esse relacionamento? Então,
Claro, novamente, dependendo do transtorno de personalidade, tanto que há transtornos em que o paciente vai tender a se isolar, a ficar mais no canto dele, outros, como borderline, vai tender a fazer uma busca incessante de amor, né? De estar num relacionamento. Então, é possível ter uma convivência, tanto do ponto de vista assim, amoroso, como familiar, no trabalho? É possível, plenamente possível, mas desde que o paciente tenha a clareza, reconheça aquele transtorno que apresenta e se abra para um tratamento, né? E esse tratamento, a gente vai falar, né, num segundo momento, ele passa por medicamentos, por psicoterapia, e eu gosto também de falar que o próprio suporte familiar, né, aí entra o do cônjuge, de irmãos, dos pais, entram nesse propósito. E aí, a senhora tocou num ponto importantíssimo, que é esse suporte familiar, né? Isso. Porque, infelizmente, ainda hoje em dia, muitas pessoas pensam que isso é frescura, né? A depressão mesmo ainda existe, infelizmente, esse estereótipo da frescura, que a gente já sabe que não é, muito pelo contrário. Como, na sua prática diária, na clínica, no hospital, fica essa relação com os familiares, de sensibilizar o familiar, de fazer com que ele perceba que aquilo realmente é uma doença, aquilo não é uma pirraça, não é, sabe, não é um traço de personalidade da pessoa, é uma doença que aquela pessoa tem. Uhum. Como sensibilizar esse familiar e trazer ele para junto do tratamento? Então, no hospital, por exemplo, né, o paciente internado, no caso, tem uma experiência maior com o transtorno de personalidade borderline. Então, aquele paciente que interna devido a um comportamento suicida, a uma tentativa de autoextermínio, né? Dentro desse contexto do transtorno de personalidade, muitas vezes para os familiares fica difícil esse entendimento. Então, a primeira coisa é trazer os familiares para perto, né? Trazer eles de forma que eles assumam também uma responsabilidade em relação àquele paciente. Então, é explicar o que é aquele transtorno, de forma bem clara, de forma aberta, né? O que aquele transtorno, os sintomas característicos, o que aquele transtorno pode acarretar no relacionamento, né? Com os familiares. Então, muitas vezes, o que eu faço? Eu trago a família, seja um irmão, o pai ou a mãe ou o cônjuge, eu trago e converso, né? Explico direitinho a situação, o transtorno e chamo para essa responsabilização. Porque o paciente, ele dá conta de si mesmo, mas em parte, né? Porque ele precisa de um tratamento. E quando o paciente precisa de um tratamento, é importante que a família esteja junto. Seja, por exemplo, nesse caso que eu citei de um paciente borderline que internou por causa de uma tentativa de suicídio, dele precisar de uma vigilância maior em casa. Então, por exemplo, retirar medicamentos, facas, quaisquer elementos que podem contribuir para esse comportamento suicida. Então, a família integrar, né? Integrar nesse tratamento. Participar ativamente Participar. mesmo, né? Sim. Vigiar. Vigiar cuidando também para que ele tenha, de certa forma, sua privacidade mantida, né? Isso é importante. É O espaço. uma vigilância acolhedora. Não é uma vigilância no sentido de impor alguma coisa, mas é uma vigilância com que o paciente se sinta acolhido, se sinta compreendido, né? E também é importante a família estabelecer limites, que não é simplesmente dar aquele apoio, mas de uma forma impensada. Não é passar a mão na cabeça. Não, de forma alguma. Eu acho que isso é importante da gente lembrar, doutora, porque as pessoas
ficam muito perdidas. Aí eu acho que também elas erram justamente por esse excesso de vigilância em certos momentos. Deixa de ser acolhedora, né? Isso. Então, é algo assim que é um treino, é uma prática, né? Na forma assim de manejar determinado paciente em casa. Então, tem que ter um cuidado, tem que ter carinho, tem que ter respeito, né? Então, o suporte familiar é importantíssimo. Para mim, eu considero parte do tratamento. Uhum. E na sua prática, já aconteceu, não sei se isso é possível, tá? Mas me ocorreu aqui agora. Já aconteceu, por exemplo, de chegar um paciente no hospital com uma tentativa de suicídio e a família nem saber que ele tinha algum tipo de transtorno? Sim. É comum isso? Acontece. Então, como que fica a família diante disso? Porque aquela pessoa, se chegou nesse ponto, ela já está sofrendo aí há anos, talvez, né? Porque o que acontece? Transtorno de personalidade ainda é um tema que não é tão falado, não é tão conhecido. Então, muitas vezes, os familiares falam assim, ele é daquele jeito mesmo, sempre foi assim. Mas considera aquilo como parte da pessoa e não algo que seja disfuncional, né? Que exija um tratamento, né? Porque aquilo pode ser melhorado, aquela forma de se relacionar. Então, sim, acontece de um paciente chegar no hospital sozinho, seja uma tentativa de autoextermínio ou algum outro quadro, né? E a gente tem que fazer o contato com a família. Está acontecendo isso e aquilo. Muitas vezes a família chega lá no pronto atendimento surpresa com aquilo ali. Mas eu nunca tinha percebido nada de diferente. Mas quando a gente vai explorando a história do paciente com o familiar, aí a gente vai percebendo as alterações ao longo da vida, né? E a gente consegue mostrar para a família essas alterações, que na verdade não era simplesmente, é o jeito dele. Não, são alterações mesmo da personalidade dele, configurando um transtorno. Tá certo. Então a gente vai parar mais um pouquinho aqui nossa conversa e a gente continua daqui a pouquinho. Nós vamos para mais um intervalo e na volta a gente segue aí conversando sobre transtorno de personalidade. Nós já estamos de volta com De Bem com Você e antes da gente seguir aí com o nosso tema, eu quero te contar uma novidade. Agora você já pode escutar a gente onde e quando quiser pelo Spotify. Basta acessar o nosso podcast, o Pode Bem, e aproveitar nosso programa também na internet. E hoje a gente está falando sobre os transtornos de personalidade. Participa com a gente a médica Flávia Vitorino. Doutora, então, a gente já falou bastante aqui sobre o transtorno de personalidade borderline. Eu queria só mostrar um vídeo para as pessoas com essas características, tá bom? Vamos conferir então. As suas principais características são uma grande instabilidade nas emoções, relações, comportamentos e autoimagem. Pessoas com esse diagnóstico podem ter reações extremas diante da possibilidade de ser abandonada, mudar de maneira rápida e extrema suas emoções e agir de maneira muito impulsiva em diferentes contextos. Também é comum que tenha sentimentos frequentes de vazio, tédio, além de ameaças e tentativas de suicídio e automutilação. Em situações de muito estresse, é possível que a pessoa tenha ideação paranoide, ou seja, comece a desconfiar exageradamente de pessoas, ou sintomas dissociativos, como perder o contato com a realidade. Como pessoas com esse diagnóstico vivenciam emoções muito intensas e instáveis, qualquer sinal de possível abandono pode levar a pessoa a sentimentos incontroláveis de raiva e se comportar agressivamente. Bom, aí assistindo o vídeo, infelizmente a gente não tem como prevenir, né? Esse e os outros transtornos de personalidade, né, doutora? Na verdade, quando a gente pensa que eventos adversos precoces, né, ou seja, que acontecem na época da infância, por exemplo, são fatores relacionados à etiologia dos transtornos, então pode ser que, se não ocorrer
determinado evento, por exemplo, abuso sexual, violência doméstica, aquele transtorno não vai ser desenvolvido ao longo do tempo. O bullying, ele pode ser considerado um fator de desenvolvimento futuro desses transtornos? Assim, é claro que, por exemplo, quando eu penso no borderline, que é muito comum, o histórico de bullying, ele comumente é presente. Então, não se restringe a uma questão familiar, igual a gente vinha falando de violência. É claro que isso também é importantíssimo, né? Por exemplo, sei lá, filho de pais separados, às vezes tem até aquela alienação parental, isso também deve contribuir muito para esses casos, né? Mas o bullying, então, também tá presente, Sim. não é só dentro de casa, né? Sim, são fatores estressores para aquele indivíduo, né? E são fatores que são marcantes para a história daquele indivíduo. E aproveitando, eu acho importantíssimo, já que esse tema é um dos vários aí da saúde mental, doutora, eu queria falar da importância disso, porque nós estamos falando aqui de vários fatores, de várias coisas que acontecem na vida das pessoas que pode acontecer na vida de dois irmãos e afetar um mais do que o outro, né? Acho que é por isso que é tão Sim. importante a gente destacar essa importância da saúde mental. O que a senhora fala a respeito disso? Da saúde mental em si? Sim. Eu vou dar um exemplo pessoal até. Antes de ser psiquiatra, eu fiz residência de clínica médica. Mas eu não me identifiquei tanto com a prática, né, na clínica. Eu fiz a residência de psiquiatria e eu me encontrei na psiquiatria. E uma das razões é pela importância que eu considero que é a saúde mental do indivíduo. Então, quando eu percebi que eu poderia ajudar nesse sentido, de forma empática, colocar isso em prática, eu vi o tanto que a gente pode fazer diferença na vida de outras pessoas com algum tipo de sofrimento mental. Então, eu falo que a saúde mental é a base. O indivíduo pode ter, por exemplo, um diabetes, ter que fazer controle, tomar medicação por causa desse diabetes, mas se ao mesmo tempo ele tem um transtorno depressivo descompensado, dificilmente ele conseguirá aderir ao tratamento do diabetes. Então, a nossa saúde mental é importante para que nós tenhamos a possibilidade de ter um funcionamento global preservado nos diferentes campos da nossa vida mesmo. Então, eu considero de extrema importância. E, assim, cada vez mais, acho que as pessoas estão se atentando para a saúde mental. Seja transtornos comuns, né, como o transtorno depressivo, transtornos de ansiedade. Então, eu vejo isso na prática, que cada vez mais as pessoas têm tido esse reconhecimento da própria condição, têm buscado informações e têm procurado atendimento psiquiátrico. Uhum. E é interessante isso porque já são praticamente 3 anos de programa. A gente começou em agosto de 2019, então 2 anos e meio. E é importante porque às vezes parece que é fácil conseguir um profissional de saúde para vir aqui falar, né? Porque são tantos, mas pelo contrário, é muito difícil. E não é meramente por uma questão de agenda, é por essa questão também desse olhar mais empático com o outro. Né? É importantíssimo, porque assim, eu percebo uma característica comum dos profissionais que vêm aqui, exatamente isso. Quem vem é porque está disposto a ter esse olhar para o paciente, esse lugar de escuta, né? O médico vai muito além daquele que senta, escuta os sintomas do paciente e receita, né, doutora? Com certeza. Eu posso falar muito, sim, do meu perfil mesmo de atendimento, que eu acho que é importante na saúde mental, que não é simplesmente escutar o sintoma e ir lá e prescrever uma medicação. Isso não é um problema. Mas você ter uma escuta apurada do que aquele paciente está trazendo e você ter recursos, né, para transmitir ao paciente
maneiras de lidar com a vida. Então, assim, na verdade, nós não temos as respostas, mas nós estimulamos os pacientes a refletirem sobre as próprias questões subjetivas. Então, isso exige tempo, isso exige uma escuta, né? Exige paciência, e eu tenho certeza que dessa forma a gente consegue ter uma prática na saúde mental mais humana e mais resolutiva também. E creio que na saúde mental isso seja especificamente até mais importante ou tão importante quanto nas outras especialidades, porque a psicoterapia é indicação, é parte desse tratamento. E muitos pacientes rejeitam a psicoterapia, né? Então, o psiquiatra, ele precisa vir com esse papel de escuta bem reforçado, né? Sim, tanto que, por exemplo, são 3 anos, né, de residência na psiquiatria e tem a possibilidade de uma residência de 1 ano após, né, de psicoterapia. Então, o profissional pode ter contato com diferentes linhas terapêuticas, né? E, além disso, tem cursos de pós-graduação. Ou, assim, eu acho que o próprio entendimento do profissional, o próprio feeling ali do que o paciente precisa, do que ele demonstra, né, de como que aquilo está atrapalhando a rotina diária dele. Então, isso eu acho importante, né, e faz parte do tratamento. Então, eu considero a psicoterapia um tratamento que é fundamental. É um dos pilares do tratamento nos transtornos de personalidade, por exemplo. Então, precisa do tratamento medicamentoso? Precisa. Então, os pacientes vão ter, por exemplo, prejuízos no sono, alterações no sono, vão ser mais ansiosos ou vão estar com sentimentos de tristeza, pensamento suicida, né? Aquela dificuldade de controlar impulsos. Então, tem medicações que são direcionadas para o controle desses sintomas. E fazendo esse tratamento de forma regular, adequada, isso torna mais possível uma maior resolução, ou uma melhora, melhor dizendo, ou uma melhora desse transtorno, através da psicoterapia. E tem uma coisa interessante que a gente ainda não falou, que é a prática esportiva, que eu imagino, a atividade física, na verdade. Imagino que seja um remédio natural também aí, parte desse tratamento, né? Então, esse também é um pilar que eu considero como tratamento. Então, né, eu falei do tratamento medicamentoso, a psicoterapia, né, e o estilo de vida, mudanças no estilo de vida, que aí eu englobo tanto a prática de atividade física, quanto a incorporação, né, na rotina do paciente de atividades de lazer. Então, ter tempo para si mesmo é um pilar do tratamento, além de uma dieta equilibrada, né? Então, a gente sabe o quanto pode influenciar no ânimo, na energia, na qualidade do sono. Tá certo, então. A gente vai fazer a nossa última pausa. Aí a gente continua conversando. Nós vamos para mais um intervalo. Hoje o nosso tema é transtorno de personalidade. Já já a gente está de volta. Já voltamos e hoje a gente conversa sobre transtorno de personalidade com a doutora Flávia Vitorino, psiquiatra. Doutora, a gente falou aqui já no início do programa sobre alguns transtornos, né? Mas eu queria saber com mais detalhes, por exemplo, sobre o transtorno paranoide. Como é que é? O transtorno de personalidade paranoide, ele tem como características essenciais um isolamento social, a demonstração bem reduzida, né, de afeto, né, a afetividade é bem reduzida, uma excentricidade no comportamento, né,
E basicamente é isso. O narcisista também, ele é comum da gente encontrar na nossa sociedade? Só uma coisa que é importante do paranoide, Uhum. que eu esqueci de falar, Ana, Sim. que é um paciente que tem uma desconfiança aumentada, sabe, em relação às pessoas. Então, ele duvida, ele desconfia, ele sempre está achando que tem alguma coisa errada em alguma atitude que uma pessoa, mesmo próxima, confiável, tenha. Então, ele tem esse elemento. Então, até em relação ao cônjuge, muitas vezes desconfia da lealdade do cônjuge. Então, isso é comum de acontecer. Entendi. E o narcisista, como que é? O narcisista, assim, basicamente é um paciente que tem ele superestima muito, se superestima muito. Então, ele se valoriza muito, se Vangloria, né? vangloria Sim. muito, né? Então, as suas habilidades, as suas competências são muito enaltecidas, né? Ele quer que as pessoas enalteçam. E ele mesmo faz isso, né? Então, assim, acaba criando relações, assim, difíceis, porque ele quer que as pessoas o valorizem, enalteçam suas qualidades, mas, ao mesmo tempo, ele vai subjugar, ele vai ter um tratamento, vai tratar as pessoas de uma maneira inferiorizada. Então, ele tende a querer se unir, associar com pessoas que são tão superiores quanto ele. Uhum. E o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo? Então, esse transtorno, né, ele está muito relacionado assim à rigidez, a um controle excessivo, ao cumprimento de regras, né, de forma bem reta. Então, o paciente, por exemplo, ele se cobra muito, ele cobra um desempenho elevado, né, na parte ocupacional, por exemplo, e ele tende a querer realizar as atividades sozinho. Ele tem dificuldade de fazer coisas com mais pessoas, né, em grupo, por exemplo, alguma atividade em grupo. Então, ele estabelece regras, faz listas, estabelece cronogramas, para que aquilo ali seja realizado de uma forma extremamente organizada. Porém, ele perde um tempo incrível com isso, né? E muitas vezes o objetivo daquela atividade não é cumprido. Na cabeça dessa pessoa ou de outras pessoas próximas, isso pode ser confundido como um traço de personalidade? Por exemplo, ele tem uma personalidade de uma pessoa que é líder. E quando que vê que isso já deixa de ser algo dentro da normalidade? Então, é o que eu sempre gosto assim de reforçar, porque quando a gente fala em transtorno da personalidade, está trazendo um prejuízo funcional para a pessoa. Então, quando você percebe que aquelas atitudes estão trazendo prejuízo na cognição, nas relações interpessoais, né, na afetividade, então você já tem que ficar atento, né? Então, isso no início pode sim ser confundido, mas com o passar do tempo que você vai conhecendo a pessoa, vendo outras características, você consegue ir percebendo que tem algo diferente ali. É aquela pessoa obsessiva por limpeza, por exemplo, a gente está ainda na pandemia. Como que esta pessoa, portadora deste transtorno, e também os portadores dos demais transtornos de personalidade, como que ficou a vida dessas pessoas durante a pandemia? Os casos pioraram? Então, esse é um tema muito atual e importante, né, Ana? Eu vou falar até de uma forma um pouquinho mais ampla. Se a gente considerar o contexto da pandemia, foram estabelecidas medidas, né, de proteção sanitárias. Então, o isolamento, o distanciamento social, a prática de uma higienização
constante, mais rigorosa, né, de mãos, do próprio corpo, de objetos. Então, com isso, as pessoas tiveram que ficar mais em casa, então muitas vezes ociosas, outras em home office, né, trabalhando em home office, muitas perderam o emprego, escolas e faculdades, né, de crianças, adolescentes, adultos jovens, passaram a ter aulas somente online, né, por um período. Ou seja, todo mundo está em casa, né, de alguma forma. Então, isso acaba tornando um meio mais turbulento, né? Então, muitas vezes afetando as relações entre pais e filhos, entre os cônjuges, né? Eu vi casos de separação, né? Por causa dessa convivência muito acirrada, juntando com dificuldade financeira, com o cuidado dos filhos, né? Que é exaustivo, muitas vezes, né? Então, pacientes com transtorno de personalidade, e que muitas vezes estão associados, né, outros transtornos, como transtorno depressivo, transtorno de uso de substâncias, esses pacientes tiveram, sim, comumente tiveram uma descompensação. Então, por exemplo, a questão da higienização das mãos. Eu tenho um paciente de consultório que isso se aflorou, sabe? Então, aquela rigidez, aquela organização de ter que fazer isso com frequência, né? Ficar atento ao período, a cada quanto tempo que tem que higienizar as mãos, por exemplo. Então, além disso, né? Por exemplo, pacientes que borderline, relações mais impulsivas, atitudes mais impulsivas, relações mais instáveis, então brigas, né, por pouca coisa, né, um limiar de frustração muito reduzido. Então, sem dúvida, a pandemia trouxe muitas alterações, né, malefícios para pacientes psiquiátricos como um todo, incluindo aqueles que têm transtorno de personalidade. E qual que é a realidade agora, daqui para frente? Porque com a pandemia muitas coisas vieram para ficar. Por exemplo, o home office, para muitas empresas hoje é uma realidade, ou então um sistema híbrido. Algumas escolas pretendem, né, principalmente as universidades, pretendem seguir com aulas teóricas nesse ambiente online. Qual que é a orientação para esses pacientes ou para familiares de pacientes que estejam nos assistindo diante dessa nova realidade das pessoas ainda mais tempo dentro de casa, independentemente do andamento da pandemia, né? Qual que é a sua orientação para essas pessoas para que elas vivam melhor, para que isso não a afete tanto? Então, uma coisa que eu acho importantíssimo, que eu gosto muito de falar, é que nós precisamos cuidar de nós mesmos. Independente se eu sou um paciente com algum transtorno psiquiátrico ou não, né? Então, quando tem um paciente e tem a família, eu trago a família, como eu disse anteriormente, e oriento. É preciso vocês se cuidarem para dar conta do paciente, né, de lidar com o paciente, de manejar o paciente, mas para dar conta do dia a dia, da rotina. Então, o que eu poderia falar em termos de orientação, a princípio, e muito importante, seria isso: se cuidar, no sentido da saúde mental. Então, ter momentos de prazer, né, de buscar atividades de lazer, incorporar isso na rotina, né, para que saia daquele ambiente ali que acaba sendo relacionado muito ao trabalho. Pensa só, um ambiente que antes era
a nossa casa era um local de descanso, um local de receber amigos. Passou a ser um local de estudo intenso, de trabalho. Então, tem uma mistura aí desses papéis do que deveria ser o nosso lar. Tá certo. Infelizmente, a gente podia ficar aqui conversando mais horas, mas nosso programa chegou ao fim. Te agradeço muito pela participação. Foi a primeira, mas volte sempre, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Fico muito feliz de abordar esse tema. Obrigada. Nosso programa de hoje está acabando, mas se você quiser sugerir um tema, mande mensagem lá no nosso WhatsApp 31 99642 8473 ou então no nosso Instagram, @debemcomvocê.tvh. Se desejar, pode nos escutar no Spotify, no nosso podcast Pode Bem. Te vejo semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.